Hoje vai chover. Vai chover sol, né, Adri? Então, Não, o solzão, pelo Bernardo menos. com a câmera, chove até canivete. Vai Cuidado. chover mesmo. O Bernardo com câmera aberta desde a primeira Ah, aula. mas, gêmea, como assim que eu não tô vendo? Peraí. Aí vocês também têm que Eu não tô colaborar e vendo, que só abrir a tô vendo a câmera. Daiane. Cadê? Ah, não, Bernardo. Pelo amor de Deus, deixa eu te ver. Eu tô aqui, professor. Mas como que eu faço que eu não tô te vendo? Ah, agora! Nossa, Bernardo, tá diferente. Que é isso? Não. Oi? Não. Oh, Bernardo, mas você tá linda, hein? Oi? Ah, eu já não era, não? Que Olá, chique. tudo bem? Agora ele está sendo convencido, viu, Beatriz? Eu já não era Não, lindo. mas não, olha aí, gente, tá lindo demais. Não tem, a gente tem que ficar vendo ele mesmo. Aí. E aí, Cadê o Adrian professora? também? As meninas também para Elogiei ligar demais, não. delas. Então, já até a Esse povo câmera. bonito. Hoje eu tô off, professora. Hoje eu tô ótimo. Ah, quando eu ligo a câmera, só fica eu ligado. Ah, não, para. Ninguém mais Bom dia liga. para Você todo não mundo. chama seus colegas para abrir a câmera? Bom Bom dia. dia, Guilherme. Ah, não, esse povo é muito individualista. Não, gente, vamos ligar esse negócio aí. Meninos, olha só, agora já está começando o nosso horário já, né? Vamos começar essa aula, então. Primeiro, eu queria saber, semana passada a gente teve na sexta-feira, né? Foi a última aula, até a gente não. Eles pediram um pedacinho da nossa aula, a gente estava falando sobre a membrana plasmática. Aí eu queria saber de vocês o que vocês lembram, né? Ou o que vocês entenderam da membrana plasmática, antes da gente continuar o nosso assunto. Primeiro, o que é membrana plasmática? Não sei. É uma Não É parede. tipo a sei. parede da nossa casa. Tá. Que mais? Composição dela, de que ela é formada? Tem proteína, Proteína, que mais? Tem mais uma coisa. Ela é formada também por flagelo também, parece que é para ela se movimentar. Não, aí o flagelo, assim, é o que é, tem na célula, né? A gente é pode fósforo encontrar alguma flagelo. coisa, professora? É fósforo alguma coisa? Fosfolipídio, que é um tipo de Isso. lipídio, isso mesmo, né? Então, ela tem a composição da membrana plasmática, a gente pode dizer que ela é lipoproteica, que é isso? Formada de lipídios e proteínas. E aí, o tipo de lipídio é o fosfolipídio. Ela tem bicamada de proteína e desculpa, eu falei errado, gente, ficando doida agora. Bicamada de lipídio, tá? E proteínas entre os lipídios, tá? Então ela tem bicamada lipídica, não tem bicamada de proteína, não. Bicamada lipídica, duas camadas de lipídio. Bom, e assim, quando perguntar para a gente o que é membrana plasmática, a gente vai responder que ela é o quê? Ela é um envoltório que está presente em todas as células, ela é algo que está envolvendo a célula. Então, toda célula ela tem membrana plasmática, ela tem esse envoltório, tá? E aí, essa membrana plasmática, ela tem várias funções para a célula. Uma é a proteção, tipo, separar o material intracelular do extracelular, proteger, né, a célula, selecionar o que entra e o que sai da célula. Então, essas seriam as funções da membrana plasmática. Então, membrana plasmática é envoltório presente em todas as células, que tem a composição lipoproteica, ou seja, ela é formada por duas camadas de lipídio, e aí esse tipo de lipídio é chamado de fosfolipídio, e proteína entre os lipídios. Tá? E aí, uma das funções da membrana plasmática é separar o material intracelular, aquilo que é de dentro da célula, do extracelular, aquilo que está de fora da célula. Além disso, a membrana plasmática também seleciona o que pode entrar ou sair da célula. Então, ela vai escolher o que entra e o que sai da célula. Tá? Ela protege a célula, ela também tem reconhecimento. Lembra que a gente até falou que a membrana plasmática tem lá o glicocálice, que é uma estrutura, estilo esse negocinho aqui, esse pomponzinho aqui, ó, que serve para ela reconhecer as outras células, para identificar, né, o que está ali próximo dela. Então, essa é uma substância que serve para reconhecimento também, tá? Bom, e agora a gente vai
continuar falando, né, da membrana plasmática e a gente vai continuar falando dos envoltórios externos. Então, a membrana plasmática envolve todas as células. Toda célula tem membrana plasmática. Esse glicocálice, Travou. caiu a internet, né? Caiu aí. Agora voltou o sinal. Tinha caído, não tinha? Olha só. Aqui, né, o desenho da membrana plasmática. Essa parte em laranja, né, que tem as bolinhas com essas perninhas, são fosfolipídio. Esse verde é a proteína. Então, a gente tem duas camadas de fosfolipídio e a proteína. E essa coisinha com esse pomponzinho colorido é o glicocálice. O glicocálice é um envoltório externo à membrana plasmática, que serve para auxiliar na proteção da célula, serve também para reconhecimento. Como assim reconhecimento? Para fazer com que as células reconheçam uma outra, tá? Então, isso aí favorece a célula no reconhecimento. Lembra que eu falei que as células se agrupam, né, e elas vão se agrupar pelo glicocálice. Como assim? A célula, por exemplo, do osso, ela tem um glicocálice de uma forma e a célula do músculo de outro formato. Então, as células do osso vão se juntando para formar o tecido ósseo através do reconhecimento pelo glicocálice. Né? Então, ela não vai ter no osso, tá dentro do osso, uma célula muscular, tá? Porque elas são diferentes, tem glicocálice diferente. É claro que o músculo está aderido lá ao osso, o nosso músculo está tipo coladinho, mas no tecido do osso só tem célula óssea, não tem célula muscular, entendeu? É claro que se eu for pegar o meu corpo, o músculo está colado, tipo, não é bem colado, mas está unido, né, ao osso, pelos tendões. Mas, assim, o tecido ósseo só tem células ósseas. E como que essas células se juntam? Através do glicocálice. Tá? Então, ele serve como reconhecimento. E esse glicocálice ele é importante na questão das doenças também. Por quê? Os vírus, geralmente, ele tem um glicocálice. Não é bem glicocálice no vírus, mas ele tem uma proteína que é semelhante ao glicocálice da célula que ele vai parasitar. Então, como a gente falou lá, o vírus da hepatite. Vírus da hepatite é um vírus que ataca a célula do fígado. Então, ele tem um glicocálice que é igual ao da célula do fígado. Se o vírus da hepatite for, por exemplo, para uma célula, por exemplo, do coração, ele não consegue atacar aquela célula, só as células do fígado. Porque o glicocálice da célula do coração vai ser diferente do glicocálice da célula do fígado. E o vírus lá da hepatite tem uma substância, uma proteína semelhante ao glicocálice da célula do fígado e não das outras células. Tá? Outro envoltório que nós não falamos na outra aula, mas que fica externamente à membrana plasmática, é a parede celular. Quando a gente fala parede, a gente pensa numa coisa rígida, uma coisa dura. E a parede celular, ela é assim. Então, ela é uma estrutura que fica para o lado de fora da membrana plasmática e ela é bem firme, bem rígida. E a parede celular, eu não encontro na célula animal. Então, a nossa célula não tem parede celular. Quem tem parede celular são as plantas, algas, fungos e bactérias. Tá? Plantas e algas, né? A composição da parede celular é formada por celulose. Então, parede celular é uma estrutura rígida, tá? E geralmente impermeável, quer dizer, impermeável o quê? Que ela não permite passagem de substâncias, e que eu vou encontrar na célula de plantas, de algas, de fungos e bactérias. Célula animal, nossa célula não tem parede celular. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: quando a gente falou membrana plasmática hoje, teve um colega que falou que como se ela fosse a parede da casa. Beleza, né? Se eu destruir a parede da casa, eu não tenho mais casa. Então, seria como se fosse isso. Se eu olhasse assim, só a casa, né? Aí, se eu fosse comparar em parede celular agora, seria como se fosse a cortina ao redor das paredes, a membrana plasmática. Porque a cortina, ela é leve e ela é maleável. Como assim maleável? Se ventar, ela não mexe. Então, a membrana plasmática, ela é assim,
leve, ela tem uma maleabilidade, tipo uma flexibilidade, ela tem fluídica, ela tem um movimento, né? E a membrana plasmática é permeável. Então, vamos pensar uma cortina. Se eu pegar uma mangueira e jogar água ali, a água atravessa o tecido da cortina, porque ela é permeável. Agora, a parede, se eu jogar água na parede do lado de fora, não passa. Então, agora vamos pensar assim: a parede celular como sendo a parede da minha casa. A cortina como sendo a membrana plasmática, certo? Então, a cortina, ela é leve, ela é permeável. Então, a membrana plasmática é assim também. Leve, permeável. Mas a parede é dura, é rígida e é impermeável. A parede celular também vai ser assim. Vai ser dura, vai ser rígida e vai ser impermeável. Tá? Bom, então aqui, a parede celular, como a gente falou, ela está presente nas células vegetais. Então, essa primeira, com essa bola roxa aí dentro, né, é a célula vegetal. Então, a gente vê essa estrutura parecendo até uma madeira mesmo, né, que é essa estrutura que está ao redor da célula, que é a parede. Então, essa parede, ela é impermeável. Você vai ver que ela tem tipo umas, como se fossem umas essas dobrinhas aqui, ó. Nessas dobrinhas existe uma abertura que permite a entrada de substância, tá? Aqui a célula de uma bactéria, que também tem parede celular. Então, a parede celular é uma estrutura rígida que está presente em algumas células, não são todas. A nossa célula mesmo não tem, tá? Bom, então agora, dúvida nessa parte, o que eu tenho que saber até agora é o quê? O que é membrana plasmática? Qual que é a composição dela, tá? Qual que é e quais os envoltórios externos, tá? Então, o que é a membrana plasmática? Envoltório que está presente em todas as células. Bom, qual a composição da membrana plasmática? Composição lipoproteica. O que é isso? Ela é formada por uma bicamada lipídica, ou de fosfolipídios, e proteínas entre esses lipídios. Função da membrana plasmática: separar o material intracelular do extracelular, selecionar o que entra e o que sai da célula, proteger a célula. Então, são funções da membrana plasmática. Envoltórios que ficam externamente à membrana plasmática. Parede celular, né, que é um envoltório rígido, né, que está presente nas células vegetais e células de bactérias, e glicocálice, que já é uma substância delicada que está presente nas células animais. Tá? E o glicocálice serve para reconhecimento, para uma célula se identificar com a outra e elas se agruparem, serve como tipo um receptor químico, tá? E serve para prender uma malha de substâncias ao redor da célula também. Agora, a gente vai falar sobre os transportes realizados pela membrana plasmática. Até hoje, para mim, quando eu escuto esse nome, transporte realizado pela membrana plasmática, eu acho um nome estranho. Por quê? Transporte, para mim, me vem, na minha cabeça, me vem veículos, né? Então, é um carro, é um barco, um avião, né? Alguma coisa assim. Esse transporte, na verdade, é as formas de entrada e saída de substâncias na célula através da membrana plasmática. Então, aqui, quando eu falar transporte realizado pela membrana plasmática, não é que a membrana plasmática virou um avião, um carro, um navio, um ônibus, não é isso. É como que ocorre a entrada e a saída de substâncias através da membrana plasmática. Então, isso é o que é o transporte realizado por ela. É como que passa, como que entra e que sai substâncias pela membrana. Bom, então, transporte realizado pela membrana plasmática. A gente vai ter transporte passivo e transporte ativo. O que é o transporte passivo? É aquele transporte que entra substância na célula e sai substâncias da célula sem que a célula gaste nenhuma energia. É como se a célula estivesse parada, quietinha, e aí entra e sai substância sem ela fazer força nenhuma, tá? E no transporte ativo, é aquele que vai entrar ou sair substâncias da célula, mas para que entre ou que saia algo da célula, essa célula vai gastar energia. Então, no transporte ativo, vai ter um gasto de energia. Tá? Então, aqui, nesse esquema, nesse desenho, a gente tem a membrana plasmática.
Essa bolinha azul com essas perninhas são as camadas de lipídio. Lembra, eu tenho duas camadas, então tem uma bicamada lipídica. Tem a camada de lipídio superior e inferior. Então, se eu for olhar, a parte das perninhas que ficam para dentro é a região do fosfolipídio, chamada de região hidrofóbica. O que é isso? Região do fosfolipídio que odeia a água. A região das bolinhas é a região hidrofílica, região do fosfolipídio que gosta de água. Essa parte amarela aqui maior são as proteínas que estão inseridas na membrana plasmática. Então, a gente vai ver, se a gente for observar nesse esquema, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a entrada e saída de umas moléculas entre os lipídios, a entrada de moléculas e saída pelas proteínas, tá? Então, ele está mostrando vários processos de transporte, e a gente vai estudar cada um deles, tá? Então, aqui, quando a gente falar de transporte realizado pela membrana plasmática, a gente vai ter dois tipos básicos: transporte passivo e transporte ativo. Transporte passivo é aquele que entra moléculas ou sai moléculas da célula sem que a célula gaste energia. Então, vai entrar a substância, sair substância, sem haver gasto de energia. E esse transporte passivo, então, tem três tipos: osmose, difusão e difusão facilitada. Tá? A gente vai ver cada um deles separadamente. Tem o transporte ativo também. Transporte ativo é aquele que entra ou sai substância da célula, só que para entrar ou sair substância no transporte ativo, a célula tem que gastar energia. Tá? Então, a gente vai ver detalhadamente cada um desses transportes. Então, transporte passivo. Então, já sei que quando falar transporte passivo, vai entrar substâncias na célula ou sair de dentro dela, tá? Sem haver gasto de energia. E a gente fala também que no transporte passivo, ele ocorre a favor do gradiente de concentração. O que é isso? Ele vai partir da onde tem muitas moléculas para onde está poucas moléculas. Então, no transporte passivo, eu vou ter um gasto, não vou ter gasto de energia, a célula vai, permitir a entrada de substância ou a saída sem que ela gaste nenhuma energia. Isso é transporte passivo. E isso vai sempre do meio de maior concentração, onde tem mais substâncias, para o meio de menor concentração, onde tem menos substâncias. E a gente chama isso de a favor do gradiente de concentração. Então, toda vez que eu falar que transporte passivo é a favor do gradiente de concentração, significa que ele vai da onde tem muitas moléculas para onde está em poucas moléculas. A gente vai ver isso daí, exemplos dele que a gente vai entender melhor. Então, um tipo de transporte passivo que a gente vai estudar é a difusão ou difusão simples. A gente vai ver que tem três transportes passivos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, são três tipos de transporte passivo. O primeiro que a gente vai falar é a difusão simples. Na difusão simples, ela é o quê? Passagem de moléculas do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, sem haver gasto de energia. O que é um meio de maior concentração? Onde tem maior quantidade. O que é meio de menor concentração? Onde tem menor quantidade. Um exemplo de transporte ativo é a entrada de oxigênio na célula e a saída de gás carbônico. Então, a gente vai ter exemplos, né, para a gente ver isso daqui, esse transporte passivo. Vamos colocar um exemplo que não seja da célula, mas seja um exemplo do nosso dia a dia. Então, tá aqui um vidro de perfume. E a gente, na imagem, aí a pessoa abriu o vidro de perfume e o que aconteceu? Aonde está concentrada, maior concentração do odor, do cheiro desse perfume? A maior concentração está onde? Dentro do frasco ou fora do frasco? Está a maior concentração do cheiro desse perfume. Aonde está a maior concentração, gente? Dentro do frasco. Dentro do frasco. O que é difusão? Passagem de moléculas do meio de maior concentração
para o meio de menor concentração. Então, o frasco de perfume tem maior concentração do odor desse perfume. Quando abre o frasco, as moléculas vão passar do meio que está muito, que é dentro do frasco, para o meio onde está pouco, né, que é fora do frasco. Então, por exemplo, se vamos imaginar que vai agora está aí o Bernardo, vamos supor que ele esteja na sala. E lá no quarto dele tem um perfume dele, que é o perfume que ele gosta, que é o perfume só dele ver as gatinhas, ele só usa para ver as meninas, né? E aí, enquanto ele está na sala, né, Bernardo, aqui assistindo aula, vamos imaginar que o pai dele foi lá e acabou o perfume do pai dele, foi lá e borrifou. E aí, logo, o Bernardo já sente o cheiro do perfume, o Bernardo já fica irritado. Ah, mas o que é isso? Quem está mexendo no meu perfume? Né? Bom, o que está acontecendo? As moléculas, né, dos odores ali, odoríferas, né? Dá pensando que a gente fala odor, que é só de cheiro ruim, né? Mas as moléculas odoríferas que estavam concentradas no frasco saíram dele e se espalharam pelo ambiente da casa ali. E aí, na casa, se o perfume for bom ali, né, se exala bastante, a casa toda vai estar sentindo esse cheiro, né? Então, ocorreu a passagem de moléculas do meio de maior concentração para o de menor. A mesma coisa quando eu faço uma comida, por exemplo, a gente está assando um bolo, está lá no forno. Então, era para a gente, se a gente fosse pensar, tem vezes que um vizinho está fazendo uma comida e na sua casa você sente o cheiro da comida dele, porque talvez ninguém está cozinhando na sua casa, você está sentindo, está cheirando, principalmente churrasco, né? Churrasco é fofoqueiro, né? Tá lá o cheiro de churrasco, exalando, o vizinho tá assando uma carninha e nem convidou a gente, safadão ele, e aí você sente o cheiro daquele churrasco ali. Então, as partículas estão saindo ali da onde está a maior concentração, que é na churrasqueira do vizinho, para onde é menor concentração, que é na minha casa. Então, as partículas odoríferas estão saindo do meio de maior concentração para o de menor. Isso é difusão? Sim, né? Isso é difusão. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente está num elevador. Então, vamos imaginar que a gente foi para Goiânia e a gente está no elevador agora. A gente vai, né, andar no elevador aí e, de repente, está só a gente lá, só você e mais uma pessoa. E, de repente, claro que não é vocês, mas aquela outra pessoa ali solta um pum ali no elevador. Então, aquele pum que saiu daquela pessoa, onde está a maior concentração, ele espalha todo pelo elevador. Então, fica aquela coisa horrível, né, no elevador todo. Então, ocorreu uma difusão ali também, tá? E, claro, nas nossas células também ocorre difusão. Como que vai acontecer? As células ocorre a difusão pela passagem dos gases. Então, quando eu respiro, entrou oxigênio para dentro do meu pulmão. Esse oxigênio ele vai passar pelo sangue e vai ser levado nas minhas células. Lá dentro da célula, eu tenho pouco oxigênio e muito gás carbônico. E no sangue tem muito oxigênio. Na difusão, vai passar moléculas do meio de maior concentração para o meio de menor. Se no sangue tem mais oxigênio do que dentro da célula, o oxigênio entra para dentro da célula. Se na célula tem mais gás carbônico do que no sangue, o gás carbônico sai da célula e vai para o sangue. E aí esse sangue retorna, vai para o pulmão de novo, e eu jogo para fora na expiração o gás carbônico. Então, a difusão é um transporte passivo, que eu não gasto energia para fazer. Ele é a favor do gradiente de concentração, que quer dizer isso? Ele vai da onde tem muito para onde tem pouco. E a difusão é o quê? É a passagem de moléculas do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Tá? Então, isso é que é difusão. Então, aqui, um exemplo da difusão. Então, no início, ó, as moléculas estão mais concentradas do lado esquerdo. E aí, vamos imaginar que esses risquinhos sejam a membrana plasmática. E aí, entre os espaços dos lipídios, a molécula vai passar do meio de maior concentração para o de menor concentração, até tentar igualar o meio interno com o externo. Então, a difusão, ela permite a passagem de moléculas do meio de maior concentração para o de menor, para que iguale as concentrações de dentro e fora da célula. Então, a gente vai ver, ó, vai passando moléculas até igualar. Igualou, acabou. Tá? E aí volta de novo. Então, isso é que é difusão. Passagem de moléculas do meio de maior concentração para o de menor concentração. Tá? Alguém está ajudando isso? Não. Ninguém está ajudando. A minha célula está gastando energia para fazer isso? Também não.
Então, difusão é a capacidade que as moléculas, né, de gases e de solutos pequenininhos, né, que podem passar pela membrana plasmática. Então, essa passagem, ela ocorre pelos espaços da membrana plasmática. Então, aqui, a substância vai passar do meio de maior concentração, estilo na primeira imagem, para o meio de menor concentração. Aí, até que elas igualem as concentrações dos dois lados. Então, isso aqui é a difusão, tá? Bom, aqui de novo. Então, aqui o citoplasma, né? Fora da célula, eu tenho muitas moléculas dessas de azul. Dentro, olha no inicinho, quando voltar, eu tenho só 5 moléculas, e fora eu tenho várias aí. O que é difusão? É a passagem dessa molécula de oxigênio, né, do meio de maior concentração para o de menor concentração. Então, isso aqui é a difusão. Então, tá lá a membrana plasmática, o oxigênio vai passar da onde tem muito, que é fora da célula, para onde tá pouco, que é dentro da célula, tá? Então, difusão, passagem de moléculas do meio de maior concentração para o de menor concentração. Beleza, e essa passagem ocorre entre os lipídios. Então, aqui, ó, deixa eu só colocar bem no comecinho aqui. Pulei a imagem. Aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas vermelhas aqui? E essas bolinhas verdes, essas primeiras, tá? Ela tá passando entre o lipídio. A seta, aqui é um lipídio em azul, né? Aqui é outro lipídio. Os gases, oxigênio, gás carbônico, passa entre o lipídio. Então, esse pedacinho aqui, ó, só esse primeiro pedaço, antes da proteína, tá mostrando uma difusão simples, onde vai passar moléculas do meio de maior concentração para o de menor, entre o espaço entre os lipídios, tá? Então, difusão simples ocorre aí. Agora, a gente vai começar a falar da difusão facilitada. Então, a difusão facilitada é outro exemplo de transporte passivo. Então, se ela é transporte passivo, de cara eu já sei. Transporte passivo não tem gasto de energia. Então, na difusão facilitada, também não vou gastar energia. Então, no transporte passivo, não tem gasto de energia e ele é a favor do gradiente de concentração. O que é isso a favor do gradiente de concentração? Ele vai passar de onde tem muito para onde tem pouco. Só que agora não é difusão simples mais, é difusão facilitada. Ah, por que facilitada? Porque tem algo ou alguém facilitando a passagem de algumas moléculas. Então, na difusão facilitada, vai ser a passagem de moléculas grandes, que a gente chama de macromoléculas, através da membrana plasmática. E essas moléculas grandes só conseguem passar através das proteínas que estão na membrana plasmática. Exemplo de moléculas grandes são glicose, aminoácidos e íons. Tá? Então, por exemplo, como eu estava mostrando aqui, ó, essa imagem aqui. Então, aqui, o oxigênio e o gás carbônico são moléculas pequenas, eles passam por esse espaço entre o lipídio. Quando a molécula é maior, por exemplo, essa azulzinha é maior que essa verde, essa vermelha. Essa molécula azulzinha, ela não consegue passar entre os lipídios. Então, por exemplo, é uma molécula de glicose, de açúcar. Então, tem que alguém ajudar a ela passar para dentro da célula. Então, quem ajuda é uma proteína da membrana plasmática. Por isso que a gente fala de difusão facilitada, porque alguém está facilitando, alguém está ajudando essa passagem, tá? Então, a gente vai ver essa difusão facilitada agora. Então, difusão facilitada é a passagem de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, através da membrana plasmática, né, com o auxílio de uma proteína da membrana chamada permease. Então, na membrana plasmática, vai ter uma proteína especial chamada permease. Então, tá aqui, em azul, né, tá a bicamada lipídica. Então, essa parte azul são os lipídios. Essa parte, um vermelho, meio amarronzado, esse aqui, são as proteínas. Então, aqui do lado de fora da célula, eu tenho várias moléculas, por exemplo, vamos supor que fosse de açúcar. Dentro da célula, eu tenho poucas moléculas, tá? Então, o que vai acontecer? A difusão facilitada
vai ser a passagem de macromoléculas, de moléculas grandes, do meio de maior concentração, ou seja, da onde tem muito, para o meio de menor concentração, aonde tem pouco, com o auxílio, com a ajuda de uma proteína da membrana plasmática chamada permease. Então, essa aqui é a proteína permease. O que ela faz? Ela se abre, né, para o lado de fora da célula, pega essa macromolécula, e aí ela vai abrir para o lado de dentro da célula e vai jogar a macromolécula dentro da célula. É como se essa proteína estivesse fazendo isso aqui, ó. Então, a proteína da membrana plasmática, ela abre o lado de fora, pega o açúcar, aí ela fecha para o lado de fora e abre o lado de dentro para jogar isso para dentro da célula, tá? Então, aqui, a difusão facilitada, ela é diferente da difusão simples. Por quê? Porque na difusão facilitada vai ocorrer a passagem de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes do meio de maior concentração, da onde tem muito, para o meio de menor concentração, aonde tem pouco. E aí essas moléculas passam com a ajuda das proteínas chamadas permease. Essas proteínas ajudam sem gastar nenhuma energia. Por isso que a difusão facilitada também é chamada, ela também é um tipo de transporte passivo. Então tá aqui, ó, as bolinhas amarelas com essas perninhas azuis. São duas camadas, é a bicamada de lipídio ou bicamada de fosfolipídio. Esse roxinho é a proteína da membrana, chamada permease. Então, essa proteína, ela se abre e deixa passar macromoléculas. Essas macromoléculas, elas não dão conta de passar por esse espaço. Na difusão simples, as moléculas são pequenininhas e passam entre os lipídios. Na difusão facilitada, as moléculas são grandes e elas precisam da ajuda das proteínas que estão na membrana plasmática. Aí a proteína fazendo esse processo. Então, ó, a proteína se abre, pega a macromolécula e joga ela para dentro da célula. Então, tá lá a bicamada de lipídio, né, da membrana plasmática, né, em amarelo e azul. Aí, esse roxinho, a proteína transportadora. Ela pega a macromolécula, isso ela não gasta energia para fazer isso, e joga isso para dentro da célula. Tá? Então, isso é difusão facilitada. Passagem de macromoléculas do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, com o auxílio de uma proteína especial chamada permease. Tá? Bom, dúvida em transporte passivo e em relação à difusão simples e difusão facilitada? Alguma dúvida? Então, realmente acontece até no Isso acontece dentro da nossa célula sempre. Então, todo segundo, né, a menos de segundo, está ocorrendo aquele negócio da difusão simples, porque cada segundo, menos que segundo, está entrando oxigênio na sua célula e saindo, e entrando açúcar, entrando proteína na célula. Então, tudo isso aqui está acontecendo a cada segundo. Antes de você pensar, isso já está acontecendo na sua célula. Sempre. Tá? Então, isso aqui é o que ocorre sempre. Em cada célula nossa está sempre acontecendo isso, Vitor. Tá? Então, sempre está acontecendo esse processo. Né? Alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida em difusão simples e difusão facilitada? Não, professora. Não. Se eu perguntasse para vocês, então, qual é a diferença de difusão simples para difusão facilitada? Qual a diferença seria? Quem sabe me dizer a diferença de difusão simples para difusão facilitada? Então, simples, ela... Fala. Quem gostaria de falar? Abriu dois, depois ninguém falou? Quem que é o outro colega aí que queria falar além do... Você quer falar, Vitor? Não? Quem que é a outra pessoa? Difusão simples é aquela que as proteínas são menores e as moléculas que vão entrar são menores, né? E passam pelas proteínas com mais facilidade. Como é que chama esse agora, não? Difusão facilitada, esse daqui. Difusão facilitada necessita de uma proteína especial, que é esse roxinho, é a proteína, né? proteína. Isso. Alguém mais quer comentar
diferença de difusão simples para difusão facilitada? E também que a facilitada não precisa de energia? Nem a simples, nem a facilitada precisa de energia. As duas são nenhuma exemplos das de duas. transporte passivo. Nenhuma das duas. Então, Tem uma a terceira diferença... Pode falar, pode falar. Pelo que eu entendi, a simples não precisa de ajuda. Ela consegue fazer sozinha, porque são menores, né? Aí a outra de ajuda das proteínas, porque elas são maiores e não consegue fazer sozinha. Muito bem, Mariana, é isso mesmo. Então, olha só. Então, aqui, difusão simples ocorre a passagem dos gases. Então, oxigênio e gás carbônico são moléculas muito pequenininhas. Então, eles estão sempre entrando na nossa célula. Se uma célula nossa não receber oxigênio, ela morre. Então, por isso que quando a gente é criança, né, as pessoas ficam falando assim, ai, não amarra essa cordinha aí no seu braço não, que vai prender a circulação e o tecido vai morrer. Se eu amarrar, por exemplo, alguma coisa muito firme aqui no meu dedo, se parar a circulação sanguínea, não vai chegar oxigênio. E não chega na minha célula morre. Então, toda hora está chegando oxigênio. Eu não paro de respirar, justamente porque eu preciso, né, de oxigênio a cada segundo. Chega muito rápido, para a gente ter noção, ó. Puxei o ar, já soltei. Então, quer dizer o quê? O oxigênio ele vai chegar lá rapidão, e enquanto o oxigênio já chega, o gás carbônico já vem de novo, tá? Para me soltar. Então, aqui, o oxigênio e o gás carbônico são moléculas pequenininhas, e eles passam entre os lipídios. O que é o lipídio? Essa bolinha amarela com as perninhas azuis são as duas camadas de lipídio. Então, o oxigênio ele é tão pequeno que ele passa aqui, ó. Ele passa por uma difusão simples. Por quê? Porque não vai ter ninguém para ajudar ele não precisa de ajuda. E ele passa do meio de maior concentração para o de menor concentração. Na difusão facilitada, alguém tem que ajudar, alguém tem que facilitar esse processo. Na difusão facilitada é a passagem de macromoléculas. Então, se a gente for olhar essa bolinha vermelha que está entrando na célula, ela é quase o tamanho da bolinha do fosfolipídio. Então, ela não consegue passar entre esse espaço aqui, né? Então, assim, ela não consegue passar. Então, vai ter que alguém ajudar, como o colega falou. Então, vai vir uma proteína chamada permease, que é essa proteína roxinha. Ela vai pegar as moléculas que precisam entrar na célula e jogar para dentro da célula. Então, isso é uma difusão facilitada. Mas isso gastou energia? Não. Até agora, difusão simples e difusão facilitada não teve gasto de energia. Então, quando a gente falar transporte passivo, é aquele que não tem gasto de energia e é a favor do gradiente de concentração. O que é isso? Vai da onde tem muito para onde está pouco. Exemplo de transporte passivo, a gente já falou dois agora. Difusão simples e difusão facilitada. Tem mais transporte passivo? Tem osmose. E osmose todo mundo já viu acontecer. Tá? Ah, mas como assim que eu já vi acontecer osmose, professor? Tá doida? Como que eu já vi acontecer osmose? Alguém aqui, né, já jogou sal em caramujo? Sabe aqueles caramujos que aparecem no quintal? Alguém já jogou sal? Eu já joguei. Vocês já jogaram sal nele? Sim ou não? Já parece ter fome, né? Nossa. Já jogou, né? Já viu quando a gente joga sal? O que acontece com ele? Quando a gente joga sal naquele caramujo? Esse contorce começa meio que babar. Isso! Parece que sai uma água gosmenta, né? Bom, então, quando a gente joga sal no caramujo, está ocorrendo esse negócio chamado de osmose. Tá? Então, osmose é o quê? Passagem de água. Água, ela é um solvente. Passagem de água do meio de maior concentração, de menor concentração para o meio de maior concentração, através da membrana plasmática. Como assim? Então, eu vou usar o exemplo do caramujo, né, que eu acho que a maioria que já fez ou já viu alguém fazendo isso, para explicar essa osmose por agora. Então, por exemplo, eu vou pegar lá, pensar no caramujo. Então, achei o caramujo no meu quintal. E aí, eu joguei sal em cima dele, porque a gente sabe que quando a gente joga sal nele, ele morre. Eu quero matar aquilo, né, porque eu não quero esse caramujo comendo minhas plantas, e talvez ele possa transmitir, dependendo da espécie de caramujo, possa transmitir alguma doença para a gente. Bom, joguei sal nele. Agora, vamos pensar comigo.
aonde tem maior concentração, ou maior quantidade de sal? Dentro da célula do caramujo ou por fora da célula do caramujo, onde eu joguei uma mão cheia de sal? Aonde tem mais sal, gente? Por fora. Por fora Por da fora. célula ou dentro? Por fora. Por fora, certo? Olha só, eu joguei uma mãozada de sal em cima do caramujo ali. Esse sal não entrou dentro da célula dele. Então, dentro da célula dele, ele tem menos sal do que fora. Então, o que é a osmose? Passagem de água, né, do meio de maior concentração, vamos pensar no sal, maior concentração, meio de menor concentração de sal, osmose vai passar água do meio de menor concentração de sal para o meio de maior concentração de sal. Então, vai passar água da onde a concentração de sal é menor para onde tem maior concentração de sal. O que aconteceu com o caramujo? O corpo dele tem menor concentração de sal do que por fora. E aí ele vai jogar água para fora do corpo, para tentar dissolver aquela quantidade de sal que está de fora. E aí ele vai perdendo tanta água que ele morre desidratado. Então ele morre porque ele vai perder todos os líquidos do corpo. Sai uma gosmeira, tipo uma água meio babenta. Ele está perdendo todo o líquido. Ele está desidratando e ele vai morrer por isso. Tá? Quando eu fiz isso com esse caramujo, eu estou fazendo com que ele faça osmose. Então ele vai jogar água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, dentro da célula tem menor concentração de sal. Fora da célula tem maior concentração de sal. Então, ele está jogando água para fora da célula. Tá? Então, osmose é a passagem de água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração de soluto, né? Ou seja, no caso, o sal é o soluto, né? Solvente é a água. Solvente é quem dissolve. Soluto é quem vai ser dissolvido, tá? Bom, então aqui, uma outra coisa, uns nomes que estão aqui, que a gente vai ter que entender, vai ser esse daqui, ó, porque está escrito assim, no texto aqui, osmose é passagem de água, solvente, então solvente é quem dissolve, de uma solução, né, hipotônica. O que é hipotônica? Hipo quer dizer pouco, de pouca concentração de sal, para uma solução hipertônica. Hiper quer dizer muito, maior concentração de sal, no caso, tá? Então, vamos continuar aqui, que a gente vai tentar entender melhor isso daqui. Então, ó, vamos tentar entender a osmose. Então, num copo, eu coloquei no copo uma membrana semipermeável, tipo uma membrana igual a membrana plasmática. De um lado, eu coloquei a água, né, que é essas bolinhas escuras, pretinhas aí, e coloquei açúcar. Então, do lado direito, eu tenho 4 moléculas de açúcar no primeiro copo e uma molécula de açúcar do lado esquerdo. Isso no primeiro copo. O que é osmose? Passagem de água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Agora eu vou olhar o segundo copo. Olha o que está acontecendo. A água está passando do lado esquerdo, né, onde tinha menos açúcar, para o lado direito, onde tem mais açúcar. Então aqui, ó, a osmose é passagem de água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Outro exemplo que nós vemos no nosso dia a dia, a gente vê na nossa casa, né? Tomate, né? Eu imagino que todo mundo aqui coma tomate, que é um legume que é o mais, eu acho que é um dos mais comercializados, o mais, pelo menos conhecido. Posso até não gostar, talvez alguém não goste, mas todo mundo conhece. Tomate. Eu vou fazer uma salada de tomate. Então, vamos imaginar o seguinte, que antes de começar a aula aqui, eu tivesse feito o meu almoço, né? E aí, eu temperei a salada de tomate. Aí, nossa aula vai acabar lá, né, 11h25. E aí, o que vai acontecer? Vou comer, né, vou almoçar e vou olhar minha salada de tomate, está toda aguada. Na hora que eu piquei o tomate, coloquei ele numa vasilha seca e aí temperei.
Aí agora, quando eu volto, tá um monte de água na salada. O que aconteceu? Por que vai ter essa água na salada de tomate? Né? Alguém sabe me dizer o que isso tem a ver com osmose? Estou falando que isso é um exemplo de osmose, mas o que isso tem a ver com osmose? O que aconteceu? Só estou escutando um barulheiro estranho aí. Alguém sabe me dizer o que aconteceu com o tomate? Olha só, vamos analisar isso aí, parte por parte. Quando eu temperei o tomate, eu coloquei sal por fora dele. Esse sal eu não consigo jogar dentro da célula. E eu justamente temperei o tomate, por quê? Porque a célula dele, a quantidade de sal que ele tem é quase nada. Se eu comer um tomate sem temperar, eu vou sentir ele adocicado. Tomate adocicado. Se eu comer ele sem temperar. Quando eu coloquei o tomate, eu coloquei mais sal fora da célula do tomate do que dentro da célula. Então, qual é o meio de maior concentração? Dentro ou de sal? Dentro ou fora da célula do tomate? Onde vai ter a maior concentração de sal? Dentro ou fora da célula do tomate, gente? Fora. Fora. E o que é a osmose? Passagem de água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, a água que está dentro da célula do tomate, ela vai passar para fora da célula. Por quê? Porque fora da célula tem uma maior concentração de sal. Então, toda vez que fora da célula tiver mais sal do que dentro, ela vai jogar a água para fora da célula. Aí, se fosse o contrário, se tivesse mais sal dentro da célula do que fora, a água ia entrar para dentro da célula do tomate e ele iria inchar, tá? Então, aqui, no tomate, o nosso tomate vai murchar, então por isso que não é ideal se eu vou fazer uma salada e vai demorar algumas horas para a gente almoçar, né? Eu vou fazer a salada de tomate, o ideal é temperar próximo ali da hora da gente comer. Se eu temperar antes, vai demorar 1 hora, 2 horas, aquele tomate, ele vai perder água para o meio, ele vai murchar. Isso é osmose. Então, osmose é a passagem de água do meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Então, no tomate, a célula dele tem menor concentração de sal e fora da célula dele, maior concentração de sal. Então, o tomate vai perder água, né, para o meio. E aí, por isso que fica aguado. E ele vai murchando. Se eu deixar a salada de tomate, né, que eu fiz agora, né, e aí eu não vou comer no almoço, vou deixar para o jantar. O tomate vai estar todo murcho, vai estar todo horrível e vai ter uma quantidade muito grande de água ali. Tá? Então, ele vai perdendo cada vez mais água. Então, osmose é isso. Passagem de água do meio de maior concentração para o de menor. Para que a osmose aconteça, a gente vai depender do meio em que eu coloco a minha célula. Então, a gente vai ter aqui, né? Até a gente voltar aqui no esqueminha, a gente vai ter 3 meios, se a gente for olhar, né? Deixa eu até voltar o slide aqui, só para me voltar um pouquinho, para vocês verem do começo. Então, a gente vai ter 3 meios. Tem uma solução hipertônica, hipotônica e isotônica. O que é a solução? É o meio que eu coloco a célula. Solução hipertônica. Hiper quer dizer muito. Então, a solução hipertônica, que é a concentração de sal do meio, é muito grande. Solução hipotônica. Hipo quer dizer pouco. Então, quer dizer que a concentração de sal do meio é menor do que da célula. Solução isotônica. Iso significa igual. Então, concentração de sal dentro da célula ou de qualquer outro íon, tá? Estou falando do sal para ficar mais fácil da gente entender. Dentro da célula e do meio é a mesma. Ó, a solução hipertônica. Essas bolinhas seriam a concentração de sal. Então, tem uma concentração de sal muito grande, né? Aqui, ó, não tinha quase bolinha nenhuma. Solução hipotônica. Na próxima, que a gente vai ver agorinha, a concentração de sal são 5 bolinhas, que vai ser igual ao da célula. Então, solução isotônica. Solução hipertônica. Sempre que uma célula, por exemplo, essa é uma hemácia, uma célula vermelha do sangue, é colocada em solução hipertônica, ela vai perder a água para o meio e ela vai murchando. A água saindo, tá vendo a setinha e H2O? A água sai e a célula murcha. Se eu coloco a minha célula numa solução hipotônica,
a célula tem mais sal do que o meio. Então, a célula vai receber a água do meio, a água entrou, a célula vai inchar, e ela incha, 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 até a célula estourar. Se eu coloco uma célula minha no meio isotônico, não acontece nada, porque a concentração é igual. Então, células em meio hipertônico, elas vão perder a água para o meio, ó, a água saindo. E essa célula vai murchar. Uma célula humana em meio hipotônico. O meio tem menos sal. A célula vai receber água do meio, a célula vai inchar até estourar. Então, essa célula morre. As nossas células em meio isotônico. Como meio isotônico, a concentração dentro e fora da célula é igual. Então, essa célula não sofre alteração. Ela nem incha e nem murcha. Tá? Então, aqui, para que a osmose ocorra, depende do meio em que essa célula é colocada. Se a célula for colocada em meio hipertônica, ou seja, o meio tiver mais sal, por exemplo, do que a célula perde água para o meio e murcha. Se ela é colocada em meio hipotônico, com concentração de sal menor, a célula ganha a água do meio e incha até estourar. Isso no caso de célula animal. A gente vai ver que tem diferença em outras células. Na célula em meio isotônico, não sofre alteração. Tá? Bom, então aqui, osmose. O que é osmose? É a passagem de água de um meio de menor concentração para outro de maior concentração, através da membrana semipermeável. A osmose também é transporte passivo, porque a célula não gasta energia para jogar água para fora ou para dentro da célula. Tá? Então, aqui, a membrana semipermeável ela está sempre buscando igualar a concentração dentro da célula e fora da célula. Então, sempre que houver diferença de concentração no meio externo e o meio interno, né, da água, ocorrerão esse processo. Quando a gente colocou lá no meio isotônico, a concentração é igual, então não houve osmose. Osmose só ocorre quando houver diferença de concentração da célula com o meio em que ela é colocada. Então, aqui, a osmose de novo. Solução aqui, ó, hipotônica. Hipo quer dizer pouca. Solução hipotônica, a concentração de sais aqui, de íons, do meio é menor do que da célula, nesse primeiro retângulozinho. Então, se tem mais sal dentro da célula do que fora, a célula vai receber água do meio e vai inchar. Olha ela inchando do primeiro quadrinho. Solução isotônica. Iso significa igual. A concentração de sal dentro e fora da célula é a mesma. Então, essa célula não vai sofrer osmose. Ela não vai inchar e ela não vai murchar. Por quê? Porque ela está numa solução isotônica. Agora, solução hipertônica. O que é solução hipertônica? Hiper quer dizer muito. A solução, que é o lugar onde a célula está, contém mais íons, ou seja, mais sal, por exemplo, tá? Do que a célula. Se o meio tem mais sal do que a célula tende a perder a água para o meio, a setinha indicando a saída de água. Então, ela vai perder água para o meio. Se ela perder água, ela vai murchar. Tá? Então, aqui, ó, em solução hipotônica, a célula recebe água do meio e incha. Se essa célula for uma célula animal, ela incha até estourar. Se a célula for célula vegetal, ela incha e não estoura. Por quê? Porque a célula vegetal ela tem a parede celular. Então, ela vai inchar até encostar na parede celular. Hoje eu falei da parede celular. E eu falei que a parede celular é um envoltório externo da membrana plasmática e ela é rígida. O que é uma coisa rígida? É uma coisa dura. Então, é como se eu falar, minha parede aqui é rígido. Ela é rígida, ela é dura. Ela não é maleável, ela não é flexível. Tá? E ela não é permeável também. Então, ela vai inchar até encostar na parede celular. Encostou, ela para de inchar. Então, célula vegetal incha, mas não estoura. Célula animal, ela incha, tá? Mas ela estoura, ela incha até estourar. Então, célula vegetal, ela vai receber água, se ela estiver em solução hipotônica, ela recebe água do meio e ela vai inchar, né, no caso da célula vegetal, mas não estoura.
Célula animal incha até estourar. Célula em meio isotônico. Não ocorre osmose, ela não sofre alteração. Tá? A quantidade de água que entra e sai é a mesma. Aqui na hipotônica, célula em meio hipotônico, ela vai só recebendo água. Células em meio hipertônico. Elas perdem água para o meio e elas vão murchando. Olha ela diminuindo, o último retângulozinho, diminuindo de tamanho. Tá? Então, a osmose depende do lugar onde eu coloco a minha célula. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu joguei sal no caramujo, eu coloquei o meu caramujo em qual meio? Hipotônico, isotônico ou hipertônico? Qual meio que o meu caramujo ficou quando eu coloquei sal nele? Me fala aí, gente. Hipertônico. Hipertônico, né? Ele perdeu água e murchou. Muito bem, isso mesmo. Tá? Então, osmose aqui na célula animal, que é o que nós estamos falando agora. Então, a célula animal, ela apresenta diferentes respostas, né, quando colocada em soluções de diferentes concentrações. Então, consideremos aqui uma solução isotônica. Iso significa igual. Concentração de sais. Eu estou falando do sal, mas não significa só sal. Pode ser açúcar ou qualquer outro íon, tá? Então, considerando uma solução isotônica, né? A solução isotônica, a concentração de sais da célula e do meio é igual. Uma solução hipertônica, a concentração do meio, que é o lugar onde eu coloco a minha célula, vai dar hiper, quer dizer muito, mais sais do que a minha célula. Solução hipotônica, hipo quer dizer pouca. Tá? A concentração do meio de sal ou de qualquer outro íon é menor do que da célula. Então, quando comparamos duas soluções e essas apresentam as mesmas concentrações de soluto, dizemos que é isotônico. Então, se eu coloquei uma célula em um ambiente e ela tem a mesma concentração de soluto que o ambiente, ela está num meio isotônico. Quando eu coloco uma célula num lugar onde a concentração, onde esse lugar tem, né, essa solução, apresenta maior quantidade de soluto, essa solução é hipertônica. E, por fim, né, quando a gente coloca em uma solução de menor quantidade de soluto, a gente chama de hipotônica. Né? Bom, então, osmose na célula animal. Então, meio isotônico, concentração de sal dentro e fora da célula é igual. Então, ela vai, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade que sai. Então, essa célula não vai murchar, ela não vai inchar. Meio hipotônico, quer dizer que o meio tem menor quantidade de sal do que a célula. Tá? Então, no meio hipotônico, a célula vai receber a água do meio e ela vai inchando, inchando até estourar, se a gente estiver falando de uma célula animal. Célula em meio hipertônico. Hiper quer dizer muito. Então, quando a concentração do meio é maior do que da célula. Então, se eu tiver mais sal no meio do que na célula, a água sai de dentro da célula para fora. E aí a minha célula vai murchar, vai perder água e vai murchar. E a gente pode falar que ela fica crenada. Tá? Então, osmose aqui. Então, nesse caso, a gente classifica de hipertônica a região em que contém uma solução mais concentrada. Já a menos concentrada é chamada de hipotônica. E quando ambos os lados da membrana, né, dentro da célula e fora da célula, possuem a mesma concentração, a gente chama de solução isotônica. Se uma célula animal for colocada em uma solução hipertônica, então hiper, que tem uma quantidade de sal maior do que a célula, essa célula realizará um processo de osmose. E a água que está presente dentro da célula irá passar para o meio externo, com o objetivo de tentar igualar a concentração. É como se ela jogasse água para fora para dissolver a água do meio e tentar igualar a concentração. Nesse caso, a célula fica enrugada, ela vai murchar todinha. E aí a gente chama ela de crenada. Então, aqui as hemácias crenadas. O que é hemácia crenada? Hemácia é a célula vermelha do nosso sangue. Então, por exemplo, se eu ingerir uma quantidade excessiva de sal, né, as minhas células vão perdendo líquido para o meio e elas vão ficar crenadas. Tá? Bom, na célula vegetal, a célula vegetal, bem como as células dos fungos e procariontes, né, de bactérias, possuem parede celular,
que é aquele envoltório que a gente falou hoje, que é o envoltório rígido, que fica externamente a membrana plasmática. Essa parede celular, ela auxilia as células na sobrevivência em ambientes hipotônicos e hipertônicos. Em virtude da presença da parede celular, né, a célula vegetal ela vai se comportar diferente do que a célula animal, né? E aí, por exemplo, ela não vai inchar até estourar, ela incha até encostar na parede celular. Então, esse processo da osmose ocorre, mas não tão acentuado na célula vegetal por causa da parede celular, tá? Então, aqui, uma célula vegetal, né, a osmose nela. Então, em meio isotônico, olha só o meio isotônico. Nunca no meio isotônico ocorre osmose. Por que não? Porque a concentração do meio e da célula é igual. É como se eu pensasse que a quantidade de sal dentro da célula e fora fosse a mesma, tá? Então, aqui, o que entra de água e o que sai de água no meio isotônico é a mesma coisa. Meio hipotônico. Meio hipotônico significa que no meio tem menos sais ou menos íons do que a célula. Então, a célula tem uma concentração iônica, ou de sal, por exemplo, a gente pode dizer, maior do que do meio. Então, uma célula em meio hipotônico, a tendência dela é receber mais água do meio. Então, ela vai recebendo água e vai inchando. Só que ela incha até certo ponto. Ela incha a célula vegetal, até encostar na parede celular. Se eu estiver falando de célula animal, ela inchar até estourar, tá? Se eu for olhar as setinhas, olha só. A setinha em cima, em azul, está mostrando a entrada de água. A setinha embaixo, em vermelho, no hipotônico, está mostrando a saída. Está entrando muito mais água do que saindo. Se entra mais água do que sai, ela vai inchando. Tá? Então, a tendência dela é inchar. A última célula vegetal, ela está no meio hipertônico. Então, significa que o meio tem uma concentração de sal maior do que da célula. Então, as células em meio hipertônico, elas vão perder água para o meio, tá? Então, elas perdem água para o meio e elas vão murchando. Então, aqui no caso da célula vegetal, ela murcha. E a gente consegue ver isso. Por exemplo, quando está faltando água nas nossas plantas, a gente vê que ela fica murchinha. O conteúdo citoplasmático dela diminui o volume e a folha murcha, né? A mesma coisa acontece se eu colocar ela no meio com a concentração de sal muito grande também, tá? Então, aqui, osmose na célula vegetal. Então, quando colocamos uma célula vegetal em uma solução hipotônica, o que é hipotônica? Concentração iônica do meio menor que da célula. A água entra por osmose na célula, entretanto, diferente da célula animal, ela não se rompe, uma vez que a parede celular permite a entrada de água apenas até certo ponto. Passando depois desse período, né, não consegue mais entrar água dentro da célula. E aí essa célula, ela não vai estourar. Quando essa célula vegetal está cheia d'água, né, a gente fala que ela está uma célula túrgida, tá? Bom, nesse momento, dizemos que a célula está túrgida, que é isso que a gente acabou de falar, né? Sendo que a situação ideal para uma célula vegetal, o tugor é importante, especialmente para aquelas plantas lenhosas, pois é ela que garante a sustentação. Então, planta lenhosa, ela precisa dessa quantidade de água, né, desse tugor, para manter a sustentação do corpo dela, dessa madeira mesmo, tá? Quando a célula vegetal é colocada em meio isotônico, não é possível observar uma tendência de entrada de água em grande quantidade, nem de saída, né? Então, ela permanece sem alteração. Então, aqui, meio isotônico, entra água e sai água na mesma quantidade. Então, a célula não sofre alteração. Meio hipotônico. Meio hipotônico, a célula tem mais sais do que o meio. Então, ocorre a osmose. Passa a água do meio de menor concentração para o de maior. Então, vai entrar a água do meio para dentro da célula. E a célula vai inchar. Só que a célula não estoura, porque ela tem parede celular. E aí a gente chama essa célula de túrgida. Meio hipertônico. No meio tem mais sais do que a célula. Então, a célula perde água para o meio. E ela vai murchar. Tá? Então, osmose. Se a solução for hipotônica, a célula irá receber
cada vez mais água e poderá estourar se for animal, né? Se for vegetal, ela não estoura, e aí esse processo, né, ela só vai ficar túrgida, cheia. Se é animal e estourar, esse processo a gente chama de plasmoptise, que é a lise celular, tá? Ou plasmólise também. No caso das células vegetais, se elas forem colocadas em um meio hipotônico, suas células também absorverão água do meio, porém, como elas possuem parede celular, isso impedirá que elas estourem. Então, elas incham, mas a parede celular segura, e ela não para de inchar por um certo tempo. E ela não incha, não estoura, então. Já em meio hipertônico, que é uma concentração de sal maior do que da célula, as células vegetais irão murchar e se separar da parede celular, em um processo chamado plasmólise. Tá? Então, aqui a plasmólise é quando a célula vegetal ela perde água e a membrana plasmática se separa da parede celular. Tá? Então, ela tipo dá uma murchada. Então, célula vegetal em meio hipotônico, ela deu uma inchada, uma alongada, tá? Então, essa célula ela vai se alongar. Então, essa coisa bem alongada, que tem umas células que estão mais arredondadinhas, é aquelas células que receberam mais água, esse vacúolo, que é essa parte vermelha, está bem alongada, está cheio d'água. Então, ela recebeu água, mas ela não estoura, por quê? Por causa da parede celular. Então, por fim aqui, temos a célula vegetal em ambiente hipertônico. Nessa situação, células perdem água e murcham, né? Fato interessante é que a perca de água nessas células faz com que a membrana plasmática fique solta, né, em algumas regiões da membrana plasmática, da parede celular, desculpa. Dizemos que nessa situação a célula está em plasmólise. O processo de plasmólise deve ser revertido caso a célula seja colocada em água pura. Tá? Então, se a célula está murcha e eu colocá-la em água pura, ela pode voltar à estrutura normal dela. Tá? Então, aqui, ó, uma célula animal. Observa bem essa célula. Ela está aumentando ou diminuindo o volume dela? Olha só. Ela vai estar aumentando ou diminuindo? O que está acontecendo com ela, gente? Aumentando. Ela está aumentando, ela está inchando, não é isso? E aí a gente vai observar que ela incha, olha só, está inchando, né? Inchando, está aumentando o volume dela, está inchando cada vez mais. Ela vai inchando até o ponto que acontece o quê? Ó? Ela estourou a lise celular. Então, a célula vegetal, né, no caso dessa célula vegetal, ela está em qual meio? Isotônico, hipotônico ou hipertônico? Em qual meio essa célula está? Hipertônico. Ela está em meio hipotônico, né? Isotônico não ocorre alteração. Hipotônico, né, é aquele que tem a menor concentração de sal do que a célula. E aí a osmose passa água de menor concentração para maior. Então, ela está no meio hipotônico. Ela está recebendo água do meio. Tá? Então, aqui está em meio hipotônico. Beleza. Aqui agora, a gente vai começar a falar do transporte ativo. Só que antes de eu iniciar o transporte ativo, eu vou só voltar no transporte passivo de novo, né, para a gente não esquecer esse negócio, porque eu tenho que saber disso. Então, transporte passivo é aquele que não tem gasto de energia e ele é a favor do gradiente de concentração. O que é isso? Ele vai tentar igualar a concentração dentro e fora da célula. Exemplo de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, difusão simples, difusão facilitada e osmose são exemplos de transporte passivo. Transporte passivo não tem gasto de energia e é a favor do gradiente de concentração. Os 3 tipos de transporte passivo são difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples: passagem de moléculas do meio de maior concentração para o de menor. Difusão simples ocorre, por exemplo, a passagem dos gases, oxigênio e gás carbônico, para o interior da célula. Esses gases passam através dos fosfolipídios.
Difusão facilitada é a passagem de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, tá? Através, com auxílio, né, de uma proteína da membrana plasmática chamada permease, tá? Osmose é outro tipo de transporte passivo. A osmose é a passagem de água. Então, o único que mexe com água é a osmose. Osmose, passagem de água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Tá? Para a osmose acontecer, a gente vai depender do meio em que a célula está. Se é meio isotônico, não ocorre osmose. Por quê? Porque a concentração de sais do meio isotônico com da célula é igual. Se eu coloco a minha célula no meio hipertônico, hiper quer dizer muito, então o meio tem uma concentração de íons maior do que da célula. E aí essa célula, então, em meio hipertônico, ela perde água para o meio e murcha. Meio hipotônico, concentração de sais ou de íons no meio é menor que da célula. Então, a célula vai ter mais íons do que o meio. Então, a água vai passar do meio de menor concentração para o menor. Então, o meio tem menor concentração que a célula. Então, a água vai entrar dentro da célula. A célula vai inchar até estourar. Vamos colocar um outro exemplo. Uva passas. Ou até de pensar algumas frutas que são cristalizadas. As frutas cristalizadas, elas secam, né? Ou até mesmo carne seca. Ela fica seca por quê? Eu coloquei muito sal na carne. Quando eu coloquei muito sal, fora da célula da carne, vai ter mais sal do que dentro. Então, aquela célula, né, daquela carne ali, no meio hipertônico, ele perde água para o meio, né, e ele vai murchar. Então, a carne seca, ela perdeu todo o líquido dela. Ela perdeu aquela água. Professor, Tá? Pode falar. a aula acaba 11h20 ou 11h25 hoje? Hoje é 11h20, tá? Só concluindo isso aqui, eu não vou nem falar do transporte ativo. Obrigada. Tem segunda-feira que a senhora pode fazer por nós. Mas aí hoje sim, né? Hoje posso soltar mais cedo, porque hoje são 2 aulas. Na verdade, não é mais cedo, né? É 5 minutos, né? Que é o do intervalo, né? Então, então no transporte passivo, né? Eu não tenho gasto de energia, e aí vai os exemplos de fusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, meninos, por hoje, né? A gente já teve as 2 aulas hoje, né? Então,